Bom dia galera. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, né? Bom dia aos nossos amigos aí de Canavieira, bom dia aos nossos amigos de Uruçuí que estão conectados, né? Assistindo o canal Educação via IPTV. Bom dia para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui com o professor Francisco Souza, né? E hoje nós vamos trabalhar o quê, galerinha? Última aula de vocês, né, desta semana, ou melhor, última aula de vocês não, agora eu lembrei, né? Amanhã dia 24, né, vocês têm aula, né? Ou seja, é sábado letivo. É um sábado letivo, né, cujas aulas seguem aquele horário que vocês assistem nos dias de sexta-feira, como hoje, né? Nos dias de sexta-feira. Então, amanhã, aquela sequência de aulas que vocês assistem nas sextas-feiras, amanhã vocês vão assistir, né? E aí nós contamos com a participação, com a presença de vocês, tá, galera? Fim de semana também é momento de estudar. Ah, e o lazer? Não, tem o lazer, né? Afinal de contas, não pode ser só o estudo direto, mas você também não pode ficar só no lazer, né? Você deve associar os dois, tá? Você deve reservar um tempinho ali para o estudo, né? Uma hora para uma disciplina de humanas, né? A parte de leitura, outra hora para uma disciplina da parte de números, tá? A parte da natureza. Ou seja, você deve diariamente ter uma rotina de estudos, né? Assim você vai ver como aquele conteúdo, né? Os conteúdos vão ficar mais fáceis de assimilar, de entender. E aí o resultado, né? Que na prova você vai ter sucesso, né? Vai conseguir uma nota melhor quando chegar na véspera da prova, você não vai estar aperreado. Nossa, quanto conteúdo para estudar? Não, não tem tanto conteúdo para estudar porque você já vinha estudando, né? Você já vinha tendo essa rotina de estudo. Tranquilo? Galerinha, hoje o nosso conteúdo a ser estudado, né, a ser trabalhado, é exatamente os impactos ambientais no campo. Nós sabemos que no meio ambiente, né, existe uma série de impactos ambientais, né, as ações antrópicas, né, as ações provocadas pelo homem acarretaram, né, e acarretam uma série de problemas no meio ambiente. Só que hoje nós vamos nos deter especificamente aos impactos ambientais no campo, na área rural. Já que, como vocês sabem, né, há alguns dias, né, há várias aulas, nós estamos aí trabalhando o espaço rural, né, trabalhando essa parte da agricultura, da geografia agrária. Né? Nós já passamos lá pela agropecuária mundial, já passamos pela concentração fundiária, já passamos pela divisão social do trabalho, né, no campo. Então, hoje nós vamos estudar exatamente os impactos ambientais, né? Ou seja, a ação antrópica, né? As consequências, né? Que a ação humana provoca aí no espaço rural, no campo. Tranquilo? Podemos avançar? Podemos avançar, Diogo? Tudo bem, Diogo? É o Diogo aí de Canavieira, né? O Diogo aí que está nos assistindo de Canavieira, né? Não só o Diogo, como também acho que é K1, né? É o Diogo e o K1 que estão nos assistindo aí de Canavieira, né? É um prazer tê-los aqui assistindo a nossa aula, galerinha, tá? Assim como os demais, né? Quem está assistindo aí via YouTube e a galerinha também aí de Uruçuí. Mas, sem delongas, né? Vamos partir agora para o nosso slide. Nós só temos uma aula e aí, como vocês sabem, essa uma hora, né? Ela passa rápido, né? E aí nós temos que tirar o máximo proveito possível. Olha só, galera. Como vocês podem observar no nosso slide inicial, nós temos aqui, né, o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, ou seja, geografia, o nosso conteúdo, os impactos ambientais no campo, né, os impactos ambientais rurais, os problemas ambientais no espaço rural. E a data de hoje, este dia 23 de setembro de 2022. Olha aí, setembro praticamente finalizando, galera. Foi rápido, né? Setembro passou muito rápido mesmo, né?
Já temos 7 dias, mas quando vocês piscarem o olho, pronto, já estamos na próxima sexta-feira, né? Passa rápido, né? Então, olha só, gente. No nosso slide seguinte, né, nós temos aqui o roteiro de aula, né, o nosso itinerário a ser seguido, e aí nós temos como objeto do conhecimento, ou seja, como conteúdo, os impactos ambientais no campo, tá? E aí, qual o objetivo da nossa aula, né? Qual o intuito aqui da explanação desse conteúdo, né? Nós esperamos que após, né, a conclusão desse conteúdo, vocês saibam caracterizar os principais impactos ambientais provocados pela atividade agrícola, pecuária, extrativismo, saibam destacar a economia verde, a agroecologia, produção organizada, como a produção, né, se organiza, tá? Então, destacar a economia verde, né, como atividade essencial para a sustentabilidade ambiental. Então, esses são os nossos objetivos. Lembrando que esta temática nós não vamos trabalhar apenas na aula, neste encontro de hoje, né? Nós vamos trabalhar ainda pelo menos por mais 2 aulas, né? Ou seja, na próxima quarta-feira e na próxima sexta-feira, né? Amanhã, no nosso sábado letivo, nós vamos trabalhar, né? Claro, a revisão, vamos recapitular aí alguns conteúdos que nós estudamos, né, ao longo desses últimos dias. E aí é o momento de vocês tirarem mais alguma dúvida, é o momento de vocês reforçarem mais o conhecimento de vocês, tá? Ganharem mais, né, com um estudo a mais sobre aquela temática, tá? E aí, gente, olha só, como introdução, né, nós podemos destacar o seguinte, né, como vocês sabem, nós observamos isso quando nós estudamos a origem da agricultura, tá? A agricultura surgiu da necessidade, né, humana de deixar o nomadismo, né? Vocês sabem que antes o homem vivia migrando, né, se deslocando de um local para outro em busca de alimento, tá? Quando acabava o alimento numa área, ele se deslocava para outra. Então a agricultura ela surgiu da necessidade, né, de deixar o nomadismo e fixar a moradia. Então o homem fixou moradia a partir do momento que ele desenvolveu a agricultura, passou a criar animais, tá? Então aí ele passou a ser o quê? Sedentário, ter uma moradia fixa, né? Ter um ponto fixo. Quando os seres humanos, né, passaram a plantar e criar animais, né, foi possível produzir o quê? Excedente e viver com mais segurança, né? Ou seja, produzir uma quantidade a mais, né, para ser consumida nos períodos de escassez, né? Ou seja, produzir excedente, né? Uma quantidade a mais para ser consumida aí nos momentos de escassez, né? No momento em que a própria situação, a própria condição climática não ajudava, tá? Olha só. No entanto, desde a criação da agricultura, muita coisa mudou, né, na arte de cultivar a terra. E não foram apenas mudanças positivas. Realmente, né, desde que a agricultura foi criada, foi desenvolvida, muita coisa mudou, né? Essa agricultura se tornou mais moderna, a produção aumentou. Porém, né, essas mudanças não foram apenas mudanças, né, benéficas, não foram apenas mudanças positivas, né, boas. Houve também mudanças, né, que trouxeram, vamos falar, né, terminaram trazendo, né, impactos negativos, né, infelizmente, tá? Então, olha só. No entanto, desde a criação da agricultura, muita coisa mudou na arte de cultivar a terra e não foram apenas mudanças positivas, né? Infelizmente, houve, né, problemas, né? Houve pontos negativos. A utilização de recursos naturais, né, para a produção agrícola, né, tornou-se alvo de preocupação, né? A exploração dos recursos naturais, né,
para a produção agrícola, né, ela tornou-se alvo de preocupação, já que, infelizmente, né, muitos praticam aí aquela chamada agricultura predatória, né, aquela que não segue o cuidado com o meio ambiente, não segue ali os princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, produzir, né, trabalhar naquela área, mas trabalhar de uma forma, explorar aquela área de uma forma, né, que aquela área não seja destruída, né? Ou seja, trabalhar de uma forma que aquela área, né, possa futuramente, né, ser usada por gerações seguintes, tá? E aí na imagem, né, você vê o exemplo aí da moderna agricultura que nós temos atualmente, da evolução da agricultura, né? Saiu daquela condição inicial, né, que é apenas que a produção era bem simples, né? Mas que fez o homem deixar de ser nômade, né, até o momento atual, né, o momento da globalização, o momento do capital, do capitalismo informacional, né, e onde você vê aí essa agricultura, né, que faz uso de moderna tecnologia, tá? Como você está vendo aí na imagem. Olha só, a modernização das técnicas produtivas, né, a mecanização das etapas de produção, a mecanização das etapas da produção, além do uso de insumos, né, para aumentar a produtividade e minimizar as perdas por causas naturais, causaram aí significativos efeitos no meio ambiente e nos recursos naturais, né? Então, observe aí que a modernização das técnicas produtivas, a mecanização que você está vendo aí abaixo, né? Está vendo aí? Esse maquinário, né? Bem sofisticado, né? E caro, né? Isso aí não é para todo produto, não é todo produtor que consegue, né? Infelizmente, o pequeno produtor não consegue, né? E aí, consequentemente, ele termina sem ter como condições de plantar ali, de trabalhar na sua terra, ele termina vendendo sua propriedade, suas terras, né, para aquele que já é grande, tá? Então você observa aí que a mecanização das etapas da produção, além do uso de insumos, né, para aumentar a produtividade, tá? Aí entra fertilizantes, né, entra adubos, né, entra produtos para se combater pragas, né? Entra produtos para se corrigir, fazer a correção de determinado tipo de solo, né? Então, além do uso de insumos para aumentar a produtividade e minimizar as perdas por causas naturais, né? Causaram significativos efeitos no meio ambiente, né? Nos recursos naturais. Então, infelizmente, né, essa modernização das técnicas produtivas, a mecanização e o uso desses insumos, né, eles causaram, né, efeitos no meio ambiente e nos recursos naturais, tá? Ou seja, eles provocaram impacto, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Olha só, no nosso slide seguinte, né, meio ambiente e agropecuária, né? Meio ambiente e agropecuária. Então, gente, olha, a primeira ação realizada por quem pretende plantar ou criar animais é desmatar a área a ser utilizada, né, para a produção. Então, o exemplo aqui, ó, olha essa área aí desmatada, olha. Olha essa área aí desmatada, né? Então, observe aí, né? E aqui só o que o que foi o que se conseguiu, né, fotografar, tá? Mas é uma área muito grande aí, devastada, né, desmatada, tá? Então a primeira ação realizada por quem pretende plantar ou criar animais é desmatar a área a ser utilizada para a produção. Então a retirada da cobertura vegetal original, em muitos casos, é feita por meio de queimadas, né? E aí, essa técnica, a técnica da queimada, ainda é muito utilizada, né? Em razão do quê? Por que que ela é muito utilizada? Ela é muito utilizada, gente,
ela é muito utilizada em razão do que? Da rapidez e do baixo custo para a limpeza do terreno, tá? A ser cultivado. Porém, olha só, no entanto, ela é apenas a primeira de uma série de impactos ambientais que podem ser ocasionados pela agricultura, né? É apenas uma, né? É claro, existem outras, né? Então, olha só, ela é apenas, né, a primeira de uma série de impactos ambientais que podem ser ocasionados pela atividade agrícola. É claro que na parte inicial, como vocês observam aí na introdução, quem pretende plantar ou criar animais, a primeira ação, né, ali é desmatar a área para a produção. O desmatamento já é um impacto, é o primeiro impacto. Porém, o impacto não fica restrito só ao desmatamento, não. Tá? Aí muitas desmata-se, aí posteriormente queima, né? Outro impacto. Aí quando se começa a produzir, vem mais impactos ainda no meio ambiente, né? Naquela área. Começou a produzir, vamos imaginar soja, ou outro produto, ou outro vegetal, milho. Com certeza vão utilizar agrotóxico. Vem a irrigação ou a chuva natural, né? Ou chuva, vem irrigação ou chuva. O que acontece? Aquele resíduo, né? Fruto do agrotóxico, né? Aquele resíduo do agrotóxico, ele segue junto com a chuva, né? Com a água da irrigação para o solo, vai penetrar no solo, posteriormente vai alcançar o quê? O lençol freático, a água subterrânea. Ou então ele pode ser carreado, né, e direcionado para algum córrego, para algum rio. O que vai acontecer? Vai contaminar aquele córrego, aquele rio. Os peixes que estão lá vão ser contaminados também. O humano que consumir aqueles peixes vai sofrer com essa contaminação. O humano que consumir a água subterrânea também vai sofrer com essa. Vai sofrer consumindo aquela água subterrânea, né, que está contaminada devido ao resíduo do agrotóxico ter atingido aquela área. Então, gente, observe aí que são inúmeros os impactos ambientais. São vários, né? Não é apenas o desmatar aí, em destaque, é apenas a parte inicial. O queimar, né, a segunda parte, mas eu quero destacar para vocês que os impactos vão além disso. Muito além. Então, olha só, gente, no nosso próximo slide, né? Motivos, né, dos problemas ambientais rurais, né? Motivos dos problemas ambientais rurais. Então, os problemas ambientais rurais estão diretamente, né, relacionados à transformação do espaço natural, né? Transformação do espaço natural pelas atividades produtivas, né? A fixação do homem no campo, a fixação do homem no campo e o desenvolvimento de atividades, né, agrícolas e pecuárias, né, resultaram, né, em um conjunto, né, de ações que se refletiram na intensa modificação do espaço, né? Que se refletiram na intensa modificação do espaço. Logo, a implementação, né, e a consequente expansão das atividades humanas no campo causaram um rol de problemas, né? Causaram aí um rol, né, uma lista, né, de problemas, né, ambientais, tá? Não é apenas a queimada, como você está observando aqui, o desmate, né, e a queimada, como vocês estão observando na tela, né, mas outros problemas, né, foram ocasionados, né? Então, esses problemas ambientais rurais, né, relacionados aí à transformação do espaço rural pelas atividades produtivas, né, a fixação do homem no campo, o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias resultaram aí nesse conjunto de ações
tá? Que se refletem, né? Que se repercutem aí na modificação do espaço, tá? No nosso slide seguinte, né? Esse cenário se intensificou nas últimas décadas, né? Observe aí que o que nós destacamos anteriormente, né, se intensificou nas últimas décadas, né? Por meio do quê? Por meio do incremento de tecnologias, né, que possibilitaram o quê? Possibilitaram uma maior modificação do espaço natural e a consequente alteração de suas características, tá? Então esse cenário se intensificou nas últimas décadas, né, por meio aí do desenvolvimento de tecnologias, né, que possibilitaram uma maior modificação do espaço natural e a consequente alteração de suas características, né? Nesse contexto, um marco foi a chamada Revolução Verde, né? Revolução Verde que nós já estudamos, né? Nós já caracterizamos esta Revolução Verde, tá? Iniciada a partir da segunda metade do século XX, né? A partir de 1950, né, para cá, né? Que consistiu aí na modernização das práticas agrícolas, tá? Objetivando o quê? Objetivando uma maior produção de alimentos. A adoção de tecnologias nas práticas agropecuárias, né, como o emprego aí de mecanização agrícola e a utilização de sementes transgênicas, né, potencializou os impactos no espaço rural. Então, observe aí que a adoção de tecnologias agropecuárias, né, nas práticas agropecuárias, né, como, por exemplo, o emprego agrícola, né, da mecanização, né, e a utilização de sementes transgênicas, potencializou, né, intensificou, vamos dizer assim, os impactos ambientais no espaço rural. Portanto, as atividades primárias de agricultura e pecuária estão entre as principais causadoras, né, dos problemas ambientais rurais, né? Ou seja, as atividades primárias, né, ou seja, da economia, né, primárias, economia primária, no caso aí agricultura e pecuária, estão entre as principais causadoras dos problemas ambientais rurais, tá? No mais, destaca-se ainda, né, o extrativismo, né, como a exploração, ou seja, além da agricultura e da pecuária, né, destaca-se também, né, o extrativismo, tá? Como, por exemplo, a exploração vegetal e mineral, que também transforma o espaço, tá, rural em grande escala. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? A galera aí de Canavieira, você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Olha só, gente. No nosso slide seguinte, os principais problemas ambientais rurais, né? Os principais problemas ambientais rurais, tá? Então, olha só. Os problemas, né, ambientais rurais estão atrelados, né? Os problemas ambientais rurais estão atrelados, né, à transformação do espaço natural do campo por meio de atividades humanas, né, em especial ao desenvolvimento de práticas, né, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então lembre-se, né, a agricultura, pecuária e o extrativismo. Então esses problemas ambientais, eles estão ligados, né, à transformação, né, à alteração do espaço natural do campo, né, por meio de atividades humanas. Que atividades humanas? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Olha aí o exemplo aqui na imagem que vocês podem ver, né, dessa transformação do espaço natural, né?
E aí você vê, né, que foi desmatado, né, a vegetação foi retirada, e aí no momento tem o quê? Aqui não tem uma plantação, mas tem, né, um rebanho aí bovino, né? Ou seja, desmata-se também. O desmatar não é apenas para plantar, né? Retira-se também para se colocar ali um determinado rebanho. Logo, os principais problemas ambientais rurais, eles estão relacionados, né, à ação do homem sobre o espaço e, detalhe, o seu aproveitamento econômico, tá? Então, no sistema que nós vivenciamos, né, no capitalismo, né, a busca incessante pelo lucro, né, a acumulação de capital, tá? Essa exploração do espaço rural, ela tem como intuito exatamente o aproveitamento econômico, né? Se produzir, né? Produzir naquela área, né? Para assim se obter ganhos, né? Lucratividade, tá? Então, os principais problemas rurais estão relacionados à atuação do homem sobre o espaço e o seu aproveitamento econômico. Não esqueça dessa palavrinha aqui, viu, gente? Aproveitamento econômico, tá? E aí esse aproveitamento econômico, essa busca, né, incessante aí por maximizar, por ampliar os lucros, né, termina, né, prejudicando o meio ambiente, né? Nesse contexto, o setor primário da economia é o principal causador dos problemas ambientais. Então veja bem, galera. O setor primário da economia, né, é o principal causador dos problemas ambientais rurais. Que setor primário é esse, gente? É o setor referente, né? Toda vez que eu ouvir falar em setor primário, é o setor referente à agricultura. O setor primário engloba que atividades? A agricultura, a pecuária, o extrativismo, tá? Então são esses, né? São essas as atividades econômicas, né, do setor primário da economia. E aí, gente, olha, os problemas ambientais rurais, né, eles são os problemas, né? Opa, vamos colocar aqui, ativar a canetinha. Pronto, a caneta aqui, né? Então, os problemas ambientais rurais, né, são ocasionados, né, pelo uso intensivo, né, dos recursos naturais, tá? O uso intensivo dos recursos naturais, né, o que se dá por meio de atividades, né, como o agronegócio, a mineração, o garimpo e o extrativismo vegetal. Então, tem gente que imagina o plantar, só o plantar, não, não é só a plantação, não. Observem aí que esses problemas ambientais rurais, né, eles são causados aí pelo uso intensivo, né, o uso de forma intensa, né, dos recursos naturais. E aí, isso se dá por atividades, né, como o agronegócio, a mineração, ó, a mineração, o garimpo. Olha aí o garimpo aqui na imagem, né? Mineração, o garimpo, né? E o extrativismo vegetal. Então, tudo isso impacta, tudo isso causa problemas ambientais, tá? Além disso, a expansão da infraestrutura urbana, né, a construção de hidrelétricas, a abertura e limpeza de áreas no meio rural, né, também são causadores de impactos no meio rural. Então, observe aí que é uma série, por isso que nós falamos anteriormente no rol, né, o rol de atividades que causa problemas, né, que causam problemas ambientais rurais, né? Então, olha aí o destaque: é o agronegócio, é a mineração, é o garimpo, é o extrativismo vegetal, tá? A própria expansão da infraestrutura urbana, né?
a construção de hidrelétricas. A construção de hidrelétricas, o lago, dependendo, né, do tamanho da hidrelétrica, pode causar um impacto ambiental pesado, né? Porque aquele lago, né, ele vai ocupar uma área que era de floresta, tá? E aí o que que acontece? Aquela vegetação não vai mais existir, aqueles animais que habitam aquela área não vão mais viver naquela área, né? Porque o seu habitat natural foi coberto aí pelo lago, tá? Ribeirinhos, né? População ribeirinha que antes ocupava aquela área também vai ter que sair, tá? A abertura e limpeza de áreas no meio rural também, a abertura e limpeza de áreas rurais também são causadoras de impacto no meio rural. Então tem essa outra ou melhor, tem essa outra atividade, né? O ato de se abrir, limpar áreas no meio rural também causa impacto no meio rural, né? Entre os problemas ambientais rurais, né, temos a poluição de mananciais. Poluição de mananciais, lembrar a poluição da água, viu? Poluição aí de córregos, poluição de rios, tá? Poluição das nascentes, né? Então, entre os problemas ambientais rurais, temos a poluição de mananciais, rios, córregos, nascentes, é, dos solos, né? O próprio solo ficar contaminado, do ar também, as queimadas, a contaminação do leito dos rios, né? O desmatamento, a compactação do solo, né? Compactação do solo, aquele maquinário pesado, ele causa essa compactação do solo, né? De tanto aquelas máquinas ficarem indo e voltando, né? Aí termina compactando o solo. Como é compactar o solo? O solo fica, ele tem seus poros ali fechados, né? Ou seja, ele fica bem compactado e aí a água que vamos imaginar, da chuva, né, que incidir naquela área, vai ter dificuldade de penetrar no solo, né? Assim como os vegetais também vão ter dificuldade de nascer, né? Vão ter necessidade de surgir devido ao quê? Devido ao solo estar bem compactado, bem fechado, né? E aí, outra coisa que causa essa compactação do solo é o pisoteio de animais, né? O pisoteio do gado, aquele constante pisoteio. É claro que essa compactação ela não ocorre de um dia para uma noite, né? Mas ela, é, essa constante repetição, né? O pisoteio ali do animal, né? O, a ida e volta, né? Por parte do maquinário agrícola. Aí termina o quê? Termina compactando o solo. E aí isso termina gerando esses problemas, como foi destacado aqui, né? É a infiltração da água, é o nascimento de determinados vegetais, né? Compactação do solo e o esgotamento de recursos, né? Os quais podem gerar consequências graves de curto e longo prazo, né? Então observe, né, que isso pode o quê? Isso pode provocar, né, os quais podem gerar consequências graves de curto e de longo prazo, tanto para as populações humanas quanto para a biodiversidade, né? Quanto para o meio ambiente, quanto para a fauna e a flora, né, daquela região. Ok? Podemos avançar? Vamos seguir em frente. Olha só, o nosso slide seguinte. Causas dos problemas ambientais, né? Causas dos problemas ambientais. Então, os problemas ambientais no meio rural são causados, né, pela exploração, são causados pela exploração intensiva dos recursos naturais, né? Ou seja, aquela que acontece em escala e ritmo mais acelerado, né, do que o tempo de reposição e regeneração da natureza. Então observe aí, ó, muita atenção a esse trecho aí, né, que os problemas ambientais no meio rural são causados pela exploração intensiva dos recursos naturais. E essa exploração intensiva dos recursos naturais, tá? Ela acontece em escala, num ritmo maior, mais acelerado,
do que o tempo que a natureza tem para se recompor. Então a natureza ela se recompõe de forma mais lenta do que essa exploração intensiva, tá? Quando pensamos nos problemas ambientais rurais, associamos essa questão imediatamente ao agronegócio como seu causador. Essa prática, realmente o agronegócio, né, ele tem sua parcela de contribuição, né? Essa prática é sim uma das principais causadoras de danos aos ecossistemas presentes no campo, né? Especialmente, né, quando concentramos nossa análise no território brasileiro, né? Mas, detalhe, viu, gente? Vamos até destacar aqui para não condenar por completo o agronegócio, né? Temos que analisar com calma. Olha só, né? Muita atenção nessa última linha aqui, mas ela não é a única responsável. Ela quem? Tá? A prática do agronegócio, né? Não é o único responsável, né? Ou seja, esses problemas são associados imediatamente ao agronegócio como sendo o principal causador, né? Sim, é uma prática, né? É uma das que representa, né? Uma das principais causadoras, né? É uma das que causa aí mais danos aos ecossistemas. Porém, não esqueça desse detalhezinho final, viu? Mas ela não é a única responsável, tá? Existem outras, tá? Não é apenas o agronegócio. Tranquilo? Olha aí, dessa forma são causadoras dos problemas ambientais. Dessa forma, são causadores, né, dos problemas ambientais os seguintes agentes e práticas. Então, vamos observar aqui quem são os causadores aí dos problemas ambientais, ou melhor, dos problemas ambientais rurais, viu? Então, nós podemos destacar o agronegócio, que engloba a prática dos monocultivos, né? Monocultura. Cultura de um produto só, né? Monocultura da soja, monocultura do milho, tá? E da pecuária extensiva, tá? Então nós temos aqui o agronegócio, que engloba a prática dos monocultivos, e da pecuária extensiva. Aí além desse primeiro exemplo, nós temos a mineração e o garimpo. A mineração e o garimpo, né, também são causadores dos problemas ambientais, tá? Então lembre-se, né, nós falamos anteriormente, não é apenas o agronegócio, viu, gente? E aí, quais são as outras? Extração de madeira e carvão vegetal, mineração e garimpo, tá? Abertura de novas áreas para o plantio, pastagem ou para a construção de estruturas urbanas, né? Como é o caso aí, né, de rodovias, ferrovias, né? É outro causador. Descarte indevido de dejetos, né? Exatamente, descarte indevido de dejetos e outros resíduos, né? Urbanos, industriais ou mesmo do campo, né? Ou seja, né? Jogar fora, né? Lançar fora de determinado dejeto, até mesmo determinada embalagem, né? De qualquer jeito, em qualquer lugar, tá? Exemplo, né? Aqueles recipientes, né? Que contém o agrotóxico, né? Às vezes se joga ele de qualquer jeito na natureza, né? Aí fica algum resíduo, né? Ele termina contaminando ali o ambiente, tá? Aquele vasilhame, ele requer muito tempo para ser o quê? Para se degradar, para se decompor.
A natureza pega muito tempo para decompor aquele tipo de vasilhame. Então, esse descarte, esse lançamento inapropriado de dejetos, né, e outros resíduos, né, também provoca aí, é causador de problemas ambientais, né? E aí, descarte indevido de dejetos e outros resíduos que podem ser de origem urbana, industrial ou mesmo, né, do campo. Tá? Uso excessivo ou indevido de fertilizantes e defensivos agrícolas, né, os agrodefensivos, os agrotóxicos, né? Ou seja, quando se usa em excesso, né, usa-se em excesso ou usa-se de forma indevida, tá? Fertilizantes e defensivos agrícolas, tá? Isso pode causar problemas, né, ambientais, manejo inadequado do solo, né, manipulação inadequada do solo, também pode causar problemas ambientais, né? Construção de barragens hidrelétricas, entre outros, né? Então nós temos aí uma lista aí de causadores dos problemas ambientais, né? Alguma dúvida? Tranquilo? Você que está nos assistindo aí pelo IPTV, pelo YouTube, podemos avançar? Então, olha só, gente, no nosso slide seguinte, né, nós temos agora uma questãozinha aí, né, para nós exercitarmos, né, para observarmos aí como anda a atenção, os conhecimentos de vocês, tá? Então, olha só, gente, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte, né? Os problemas ambientais verificados no campo são provocados, né, por vários fatores ligados à exploração intensiva dos recursos naturais. Os problemas ambientais verificados no campo são provocados, né, por vários fatores ligados à exploração intensiva dos recursos naturais. Além do desenvolvimento do agronegócio, são causas dos problemas ambientais, exceto. Então, olha só, além do agronegócio, são causas dos problemas ambientais, aí nós vamos procurar exatamente o que não é. Ou seja, nós temos aí as alternativas A, B, C, D e E, e aí nós vamos marcar exatamente aquela, né, que não está entre esses causadores dos problemas ambientais. Então, olha só. Letra A. Uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais. Além do desenvolvimento do agronegócio, são causa dos problemas ambientais. Então, o uso intensivo ou melhor, o uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais, é claro que é um causador de problema ambiental, né, gente? Confere? Correto? Sim, é um causador, tá? Queimadas e desmatamento para introdução da agropecuária em novas áreas. Também é um causador, tá? Também é um causador, né? Queimadas e desmatamento para introdução da agropecuária em novas áreas, né? Porém, observe bem, né? A questão pede aí aquela que não é um causador, né, dos problemas ambientais. E aí? Letra C, D ou E? Letra C, D ou E? Cauã, Diogo, os demais colegas. Qual a alternativa correta aí, gente? Ficou fácil agora, já eliminamos duas, né? Observe que nós vamos marcar exatamente, né? Vamos assinalar exatamente aquela que não está entre as causas dos problemas ambientais, tá? Letra C, D ou E. Olha só. Compactação dos solos pelo uso maciço de máquinas agrícolas de grande porte. Acabamos de falar minutos atrás, né? É, sim, é um causador. Né? Realmente causa problemas ambientais, né? Compactação dos solos pelo maciço uso de máquinas agrícolas de grande porte. Letra D, ficaram aí as letras D e E.
Letra E, mineração e garimpo. Mineração e garimpo também causa, né? Então a alternativa correta é a letra D, gente. Grande lançamento de poluentes atmosféricos pela agricultura, né? Então a alternativa correta aí é, quer dizer, correta, né, de acordo com a pergunta, né? Mas observe bem a pergunta. Os problemas ambientais verificados no campo são provocados por vários fatores ligados à exploração intensiva, né, dos recursos naturais. Além do desenvolvimento do agronegócio, são causas dos problemas ambientais, ó, são causas dos problemas ambientais, exceto essa letra D, né? Esse grande lançamento de poluentes atmosféricos pela agricultura. Ok? Tá claro? Vamos avançar, né? Vamos partir para o nosso próximo, para, para o próximo slide. Então, olha só, gente. No slide seguinte, você pode verificar que, segunda questão, o uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais, o uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais é um dos principais elementos da modernização da agricultura. O uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais é um dos principais elementos da modernização da agricultura, né? Combater pragas, encurtar ciclos de cultivos e melhorar a qualidade dos elementos produzidos são benefícios obtidos por meio da introdução de químicos, produtos químicos, né, na agricultura. Por outro lado, os efeitos negativos da massificação de produtos químicos, né, são crescentes no mundo, são crescentes em todo o mundo. Marque a alternativa que indica um efeito negativo, então nós vamos marcar uma alternativa que indica um efeito negativo, né, da utilização de produtos químicos nas lavouras e que esteja diretamente ligado aos recursos hídricos, tá? Então observe que nós vamos marcar a alternativa que nós vamos verificar já já, né? E vamos marcar aquela que indica um efeito negativo da utilização de produtos químicos nas lavouras e que esteja diretamente ligado aos recursos hídricos. Então vamos observar as alternativas, né? Evaporação de substâncias químicas, né, que geram chuvas poluidoras. Evaporação de substâncias químicas que geram chuvas poluidoras. Contaminação dos lençóis subterrâneos, né, letra B. Contaminação dos lençóis subterrâneos pelas substâncias utilizadas nas lavouras, né, e que são carregadas pelas chuvas e sistemas de irrigação. Letra C. Lançamento de poluentes nos rios, pela evaporação das substâncias que são deslocadas das lavouras pelos ventos. Letra D. Poluição dos solos pelas plantas, que recebem os produtos químicos durante sua decomposição. Ou letra E. Poluição atmosférica produzida pelo lançamento de produtos químicos por aeronaves específicas para esse trabalho. E aí, galerinha? Qual a alternativa correta aqui para a nossa segunda questão? Vamos observar de novo aqui opa, aqui é outra. Pronto, vamos lá. Olha só. O uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais é um dos principais elementos de modernização da natureza. Realmente, a agricultura moderna, né, a agricultura intensiva, né, e quando, né, a partir do momento que essa agricultura foi se modernizando cada vez mais, passou-se a ter esse uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais, tá? Então, o uso intensivo de produtos químicos nas lavouras comerciais é um dos principais elementos da modernização da agricultura. Com qual intuito? Né? Qual é o objetivo, né,
desse uso intenso de produtos químicos nas lavouras comerciais? Combater pragas, encurtar ciclos de cultivos, né? Encurtar ciclos de cultivo, exatamente para se produzir mais, né? Não, não vamos esperar tanto tempo, né? Vamos dar um jeito de encurtar, né? Ou seja, se a colheita de um determinado produto é obtida com 8 meses, não, encurtar ciclo de cultivo, não. Vamos tentar, vamos criar uma forma de, se era com 8, né? Vamos tentar encontrar uma forma de se obter esse cultivo com 4, 5 meses, tá? Então, então é isso que se consiste, né? Encurtar ciclos de cultivo. Melhorar a qualidade dos elementos produzidos, né? São benefícios obtidos por meio aí da introdução de produtos químicos, né, na agricultura. Introdução de químicos na agricultura. Por outro lado, os efeitos negativos, né, da massificação de produtos químicos, né, do grande uso de produtos químicos são crescentes em todo o mundo. E aí, marque a alternativa que indica um efeito negativo da utilização de produtos químicos nas lavouras e que, observe, utilização negativa de produtos químicos nas lavouras e que esteja diretamente ligada aos recursos hídricos, tá? Então, gente, a alternativa correta aqui para a nossa questão, observe que a letra B, contaminação dos lençóis subterrâneos pelas substâncias utilizadas nas lavouras e que são carregadas pelas chuvas, né, e sistemas de irrigação. Essa é a resposta correta, né? Contaminação dos lençóis subterrâneos, né, da água subterrânea, pelas substâncias utilizadas nas lavouras, né? Utilizadas nas lavouras e que são carregadas pelas chuvas e sistemas de irrigação. Então, isso contamina os lençóis subterrâneos, né? Contamina a água subterrânea. E aí, quem consumir aquela água, né, seja pessoas ou animais, né, vai ter problemas, tá? Então, a alternativa correta aqui para a nossa segunda questão, letra B de bola, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Já já vão almoçar, né? Vamos ter calma, né? Tá bem pertinho, né? E vocês vão fazer a refeição de vocês, né? O almoço de vocês, né? Descansar um pouco. Mas aí à tarde, né? Vamos voltar para estudar, né? Não especificamente aqui no canal, né? Mas você que é matriculado no turno da manhã, né? Voltar a estudar, mas com as anotações, né? Revendo as anotações aí que vocês fizeram ao longo desta semana, tá? E se preparando para amanhã, né? Que amanhã nós temos a aula. Olha só. Agora nós temos aí a terceira questão. Terceira questão, né? Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns. São cada vez mais comuns, tais como. Então, observe, né, que devido, né, esse grande impacto ambiental, né, provocado aí pelas atividades agrícolas, né, e aí que vem gerando uma série de problemas ambientais rurais, né, estudos e criação de técnicas foram criadas, né, visando o quê? Diminuir os impactos ao meio ambiente, né? E aí são cada vez mais comuns, né? Tais como utilização de fertilizantes químicos. Será que utilizar fertilizante químico é um estudo, ou melhor, é uma técnica que busca diminuir um impacto ambiental? Não, utilização de fertilizantes químicos não é uma técnica. Se fosse utilização de fertilizantes naturais, agora aí sim, fertilizantes naturais, né? Seria uma técnica que visaria diminuir os impactos ao meio ambiente. Então aqui a letra A nós já podemos descartar. Letra B, incentiva a agricultura orgânica. Letra C, irrigação dos terrenos cultivados, né? Será que irrigar os terrenos cultivados é uma técnica para diminuir o impacto? Não, irrigar aquele terreno ali que tem um determinado cultivo é só mesmo para... Né? É para o bem do próprio
produto que está sendo plantado ali, né? A própria cultura que está sendo plantada ali, né? Para que ela se desenvolva. Então já podemos descartar aqui a C. Letra D. Uso de defensivos químicos. Essa, né, já é para eliminar, né, de imediato, né? Gente, olha, mas como é que eu quero, né, diminuir os impactos ao meio ambiente? E aí, como técnica para diminuir esse impacto, eu vou usar defensivo químico, né? Defensivo químico é o agrotóxico, né? Então já podemos também descartar a letra D de dado, né? Ficaram aí as letras B e E. E aí, qual a alternativa correta? Letra B ou letra E? Letra B ou letra E? Tá fácil, né? Agora facilitou mesmo, é para dá para gabaritar a questão. A alternativa correta, exatamente a letra B de bola, galera. Incentiva a agricultura orgânica, aquela agricultura que não faz uso de fertilizantes artificiais, que não faz uso de defensivos agrícolas, tá? De agrotóxicos, tá? Essa é a agricultura orgânica, tá? Claro que não é a letra E, porque a letra E, ela está estimulando, né, o uso de máquinas, né? Intensificação do uso de máquinas. Não. Se intensificar o uso de máquinas, né, vai contribuir para a compactação do solo, né? Ou seja, vai agravar o problema, ok? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou, né? Espero que vocês tenham compreendido aí o nosso conteúdo. Mas por hoje é só, e aí eu conto, espero, né? Por vocês amanhã, né? Amanhã nós temos aula, né? A aula equivalente ao dia de sexta-feira. Então por hoje é só, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!